E aí, pessoal, voltando então para a nossa terceira parte do Windows 11. Então, a gente viu na área de transferências e agora a gente vai ver a opção sobre, tá? Essa opção sobre aqui, ela é sobre o nosso computador e sobre o nosso Windows. Então, aqui tem informação, nome do computador. Aqui, ó, tem uma curiosidade que ele aparece o modelo da placa mãe, tá? Então, o modelo da minha placa B450 MXS. Embaixo aqui, ele vai dar o nome do processador, o modelo do processador, tá vendo? Quantos core, lembra que a gente viu o core, thread, e a velocidade dele. Tanto de memória RAM que eu tenho instalado no meu computador. Sistema 64 bits, poderia ser 32 bits, poderia ser ARM. Então, são tipo de sistema, tudo bem? Descendo um pouquinho aqui, então, se a gente clicar nessa barrinha aqui, ó, ele minimiza, tá vendo? Se a gente clicar aqui, ó, nessa parte, então eu vejo que eu tô com o Windows 11 Pro, a versão 23H2, tá? Quanto que eu instalei, então informações é, relacionadas a isso, tá bom? E assim a gente termina a parte de sistema. Então vamos agora ver aqui, ó, Bluetooth e dispositivos, tá? Clicou com o botão aqui, ó, botão esquerdo, a gente consegue abrir ele. Eu posso adicionar no meu caso, meu computador ele tem Bluetooth. Eu posso ativar ou desativar ele, tá? Para mim adicionar um dispositivo novo, eu venho aqui em dispositivos e adicionar dispositivo. Clico aqui uma vez e ele dá a opção. É dispositivo de áudio, mouse, teclado, não. Então eu vou clicar aqui. Não, é monitor sem fio, TV, computador que usa Miracast ou encaixe sem fio. Eu vou clicar nessa segunda opção. Não, é controle de Xbox com adaptador sem fio, tanana, então eu vou clicar aqui. Então ele já direciona para a gente o que a gente vai instalar e aonde a gente vai clicar, tudo bem? Então é isso. Na parte aqui, ó, agora a gente tem impressoras e scanners, tá? Então a gente viu na aula de hardware sobre scanners, então aqui a gente tem as impressoras e os scanners. Então, por exemplo, Ndesk Printer. Então, eu tenho as impressoras aqui. Eu posso adicionar mais impressora. Eu não tenho nenhuma conectada agora, mas quando eu pego o cabo USB, ligo no meu computador, ligo na tomada a impressora, eu vou clicar aqui, adicionar dispositivo. Muito provavelmente 99% de chance dele aparecer aqui a impressora e você usar ela. Então vai ser muito tranquilo, muito fácil você instalar. Ah, não, mas eu quero a última versão. Aí a gente entra no site, baixa o drive, tá? Mas para você usar, para você imprimir, para você fazer o que você tem que fazer, às vezes pode ser urgente também. Então isso daqui já vai resolver seu problema, tá? Vamos supor que a gente adicionou uma impressora, vendeu depois, então a gente quer excluir. Como que a gente faz? Eu vou vir aqui nessa impressora, né? E vou clicar. Aqui eu consigo ter opções, abrir fila de impressão, então vou ver, né, qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira coisa que está sendo impressa, imprimir página de teste, executar solução de problemas, se tiver com algum problema, propriedades da impressora, preferências de impressão, então eu quero que ela sempre imprima deitada, então eu venho aqui e configuro, eu quero que ela só imprima se for papel fotográfico, então tem as opções aqui, tá? Propriedades do hardware, mais dispositivos, configurações também que a gente não vê, tá? Para excluir, a gente vem aqui, ó, remover. Clica uma vez, ele demora um pouquinho, né? Se eu voltar aqui, daqui a pouco ele vai sumir esse aplicativo, aplicativo não, essa impressora, tá bom? Próxima coisa, vamos voltar aqui em Bluetooth dispositivos. Então aqui a gente consegue ver vincular ao celular. Isso daqui eu acho muito legal, muito interessante. Então eu venho aqui, né? Se estiver desativado, a gente clica aqui em cima e ativa ele. E a gente vai abrir o vincular ao celular. Olha, abriu sozinho até. Então o que, que é isso? É uma extensão do seu celular no computador. Então você pode deixar. Já aconteceu comigo. O celular estava na minha casa e eu fui para o trabalho. Lá no trabalho eu já tinha conectado. Então o celular que estava carregando em casa, então eu vim almoçar, né? Eu esqueci de deixar o celular carregar à noite, eu vim almoçar, eu coloquei para carregar e depois eu voltei. Só que eu precisei confirmar um número, né? Então eu fiz um e-mail lá tal,
coloquei o e-mail e ele falou assim, ó, agora você precisa configurar para mim, confirmar. Como que eu ia confirmar se ia chegar por mensagem SMS? Então, eu entrei aqui, fui nas mensagens, né? Então, acompanhe as conversas, é o caso das mensagens do nosso celular. E aí eu consegui pegar o código, joguei lá dentro e funcionou normal, como se o celular estivesse comigo aqui do lado, então, só que ele estava a alguns metros de distância, tudo bem? A gente consegue fazer chamada ou receber chamadas, mas aqui a gente precisa de Bluetooth, tudo bem? E aqui a gente exibe as notificações do celular no computador. Então, se alguém ligou, se tem alguém ligando, ah, se você recebeu mensagem, qualquer coisa, ele vai notificar para você, tá? Ele vai mostrar a porcentagem da bateria, vai mostrar a porcentagem, o grau, né, de sinal do seu chip, se está 3G, 4G, se está carregando, se não está carregando. Então ele dá esse tipo de informação para a gente. A gente consegue também, por aqui, né, vincular ao celular, acessar as fotos, vídeos, né? Então evita aquela coisa chata da gente ter que pegar o cabo, conectar no celular, conectar no computador. Então aqui a gente diretamente pelo computador, nesse aplicativo, a gente consegue pegar a foto, pegar o vídeo de um jeito mais fácil, mais simples, né, mais rápido também, tá bom? Dispositivo, Bluetooth e dispositivos, vamos clicar em cima. Câmera, então câmera não tem como eu explicar, porque ele vai mostrar aqui, né, as câmeras que tem e tal, e ele não vai aparecer a imagem, mas a gente consegue aumentar o brilho, aumentar o contraste, né? Então a gente clica na bolinha aqui e aumenta ou diminui. Contraste, nitidez, saturação, rotação de vídeo, né? Então eu quero virar o vídeo, então por algum motivo do jeito que tá não tá legal, eu quero mudar tal. Então a gente consegue fazer esse tipo de configuração, beleza? Bluetooth e dispositivos. Mouse. Então aqui é uma parte importante, mouse. Por quê? Porque aqui, ó, para quem é canhoto, para quem usa o mouse do outro lado, então tem essa opção, esquerda. Então a pessoa clica aqui, troca, né? Então ao invés do botão principal ser a esquerda, o botão principal vai ser a direita. Tudo bem? Velocidade do cursor, clico seguro aqui, ó, trago para cá, clico na bolinha seguro, trago para cá. Então se eu trouxer para a esquerda, ele vai ficar mais lento. Se eu trouxer para a direita, ele vai ficar mais rápido, então vai ficar mais sensível. Rolagem. Rolagem significa quando a gente pega o scroll, né, o mouse, a bolinha, a gente rola. Então tem várias linhas por vez ou uma tela de cada vez. Tudo bem? Várias linhas por vez, eu tenho essa opção aqui, ó, 3 linhas. Então sempre que eu rolar o scroll, ele vai rolar 3 linhas para mim. Eu posso colocar rolar 76 linhas? Posso. Então eu configuro aqui, tá? Eu não vou fazer isso, mas a gente consegue fazer. Por padrão, ele vem 3. Rolar janelas inativas ao passar o mouse sobre elas. O que é isso? Então, eu vou apertar o Windows Z para abrir nosso explorador de arquivos, né? Então, se a gente reparar, então eu vou dividir a tela aqui, ó. Se a gente reparar, então, aqui embaixo na barra de tarefas, a pastinha, ó, tá com o ícone maior, embaixo, um retangulinho maior, tá? E se eu clicar aqui em configurações, que é essa engrenagem, então na hora que eu clicar, 1, 2, 3 e ele ficou maiorzinho, tá vendo? Então eu sei que a tela, digamos, a principal, a primeira tela, né, que tá selecionada, é essa daqui. Se eu clicar aqui, ele vai me indicar aqui embaixo que a pasta está sendo a principal. Então, significa que se eu estou aqui na pasta, eu não consigo mexer essa tela? Não, porque a gente está aqui em enrolar janelas inativas. Então, essa aqui, teoricamente, estaria inativa. Então, eu posso vir aqui, mexo ela. Posso clicar aqui, né? Então, essa aqui vai ser a principal e essa vai ser a inativa. Então, eu posso mexer aqui também. Então, eu estou numa tela, eu posso mexer em outra tela, tá bom? Eu não lembro se eu falei isso, mas como que eu fiz isso aqui? Como que eu dividi a tela? Segurei no botão do Windows, apertei a setinha para a direita ou para a esquerda, para qualquer lugar, mas eu vou apertar para a direita. Na hora que eu soltar, ele apareceria aqui, ó. Então, aí eu aperto e aí ele vai mudar a janela, tá? Que seria o multitarefas, tudo bem? Então, tem essas coisas aqui. Beleza. Então,
Agora a gente vai voltar, Bluetooth e dispositivos. E agora que a gente não vai falar mais nada disso. Caneta, reprodução automática, USB, isso aqui são configurações que eu acho irrelevante, também não faz sentido para nossa aula, tudo bem? Internet. Então aqui eu tenho configurações de internet. Se eu der um clique aqui, a gente vai configurar a Ethernet. Então eu tenho a configuração do meu IP, da rede interna, tá? Então, então eu tenho um roteador, esse roteador então eu conecto pelo celular. O IP é como se fosse o nosso RG. Então o meu celular vai ter um RG, meu tablet vai ter outro RG, meu notebook vai ter outro RG. Se tiver 15 computador, cada computador vai ser um IP diferente, tá bom? Para que isso? Para a gente saber identificar os computadores, identificar os dispositivos, identificar o que está na nossa rede, certo? Então, basicamente é isso. VPN. VPN, deixa eu procurar uma imagem para poder ilustrar sobre VPN. VPN nada mais é que um tubulamento, né? Como se fosse assim, você está num lugar. Deixa eu pegar uma imagem aqui para a gente poder ver. Aqui, ó. Essa imagem é legal. Então, ó, deixa eu ver se está aparecendo na aula. Está aparecendo, tudo bem. Então, o que é o VPN? Então, imagina que a gente está numa praça, em qualquer lugar público, né? Uma faculdade, uma rodoviária, um aeroporto, que seja. Então, o VPN, então todas as pessoas estão ali, tá? O VPN é como se fosse um cano, né, que deixasse a internet mais segura, minha navegação mais segura. Então, o VPN é como se eu estivesse passando aqui dentro, ó, ao invés de passar aqui onde todo mundo tá, certo? Então, vem aqui, ó, VPN, e uso uma internet, né? Então, ela dá mais privacidade pra gente, né? Então, dá mais segurança. Então, ela evita aqui, ó, o hacker, evita coisas de governo, mas seria assim, mais questão de segurança, tá? Não de fazer crime, essas coisas, né? Longe disso. Tudo bem? Hotspot móvel, então se meu computador tivesse um chip de internet ou alguma internet aqui, eu poderia rotear ele. É igual no celular. No celular eu também tenho um hotspot, então eu compartilho a internet, né, por Wi-Fi para outra pessoa que está sem internet, que precisa usar, que não está funcionando, né, por algum motivo. Modo avião é igual ao celular também. Então a gente desliga todas as comunicações, Bluetooth, Wi-Fi, tudo que estiver emitindo sinal, né? Para, obviamente, usar em avião, né? Mas a gente pode ativar também, não tem problema, tá? Proxy. Proxy é, é uma tecnologia, né? Que geralmente está em faculdade, shopping, locais públicos mais controlados, hotéis, tá? Então a gente consegue usar o proxy. O que é o proxy? O proxy ele vai, quando a gente conecta, por exemplo, no Wi-Fi do shopping, qual que é a primeira coisa que aparece? Uma telinha. Sobe uma telinha falando assim, meu amigo, para você usar aqui, você precisa se cadastrar. O que é o cadastro? Nome completo, RG, talvez, CPF, né? E-mail, telefone, endereço. Então, informações que te identifica. Isso evita, por exemplo, alguém que tentou sacanear o professor, tentou fazer alguma coisa nessa rede, tentou cometer crime, ou está cometendo crime, sei lá. Então eu sei que é aquela pessoa pelo IP, o RG, e eu já tenho todas as informações dela. Eu sei o nome, sei o endereço, sei o telefone, sei a rua, então, sei lá. Então eu identifico essa pessoa. Mas também para a questão de eu poder colocar o que eu quero na rede. Então eu quero que na faculdade os alunos não vejam ah, YouTube. Então, porque eles vão ficar vendo YouTube e vai me atrapalhar dando aula. Então, tem uma norma aqui na faculdade que não pode ter YouTube. Então, eu venho pelo proxy e eu proíbo o acesso ao YouTube. Ah, mas o Instagram? Não, o Instagram está liberado. Facebook? Ah, deixa eu usar Facebook. Mas o YouTube eu não quero. Então, eu controlo, eu escolho o que eu quero. E também, isso, né, de escolher o que eu quero que os usuários acessem, isso vai evitar constrangimento, situações chatas. Então imagina você está no shopping com a sua família, com sua mulher, com seus pais, com sua avó, com seus filhos. Então você está lá no McDonald's, né? Você foi comprar um Mac, sei lá, foi comer. E do lado tá um cara acessando um vídeo pornográfico. Então vai ficar uma situação chata, ou você vai embora, ou você vai mudar de lugar, você vai para um lugar mais longe,
Porque você quer evitar esse tipo de constrangimento, né? Então isso vai evitar também, porque o shopping ele vai lá e proíbe esse site, tá? E se acontecer alguma coisa, o shopping vai lá e identifica a pessoa, tudo bem? No caso, shopping, tá? Mas igual eu falei. Conexão de escada hoje nem existe mais, mas existia conexão de escada, mas a gente não vai ver. E essas configurações também de adaptadores de rede e tal, a gente também não vê, tudo bem? Próxima, personalização. O que a gente vai ver aqui? Então, tudo que dá para alterar no nosso sistema. Então, a gente consegue alterar o tema? Consegue. Então, deixa eu vir aqui, ó, minimizar. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, se eu clicar na barrinha aqui, ele muda o ícone, tá vendo? Clico, seguro, arrasto, eu consigo deixar a tela do tamanho que eu quero. Então, o tema está claro. Se eu clicar aqui, ele vai mudar automaticamente para o escuro. Eu personalizei ele, tudo bem? Então, eu volto aqui, por exemplo, para o claro de novo. Então, vamos lá. A primeira coisa é a tela de fundo. Então, eu escolho o que eu quero que esteja passando aqui no fundo. Tá? Eu tenho 4 opções. A primeira é imagem. Então, eu posso escolher uma imagem, sei lá, do Windows, qualquer imagem que esteja aqui. Eu posso procurar pelas fotos, então navegue pelas fotos, né? Então eu posso pegar uma pasta com 68 fotos do ano novo que eu passei com a minha família. Então quero que essas fotos fiquem passando aqui no fundo do meu computador. Foto do meu cachorrinho, do meu pardal, sei lá, do meu bicho de estimação que eu gosto, tá? De um ente que eu gosto. Então eu deixo passando, ele fica trocando as fotos, tá? Então, desculpa. Não, ele fica passando, né? Eu já tô confundindo tudo, tá? Ele fica passando, no caso que ele não passa, eu confundi sim. Apresentação de slides que ele vai passar, tá? Mas aí aqui a gente tem cor sólida. Então é uma cor só. Ou preto, ou verde, ou vermelho, cinza. Então tem algumas opções, tá? Mostrar as cores. Então eu posso personalizar uma cor que não tenha ali. Posso escolher essa cor aqui, tá? Apresentação de slides. Aí aqui sim, tá? Eu tinha falado besteira, mas aqui eu escolho uma pasta, pasta da família. E aqui a gente coloca a pastinha, né? Tá vendo? Tem um sinal de uma pastinha, família 2000 e virada 2023, 24. Então tem 300 fotos. Deixa passando as fotos lá. Eu posso escolher a que tempo, né? Eu quero que as fotos mudem. Então eu posso colocar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 6 horas, um dia, enfim. Posso mudar essa ordem. Então eu enjoei, toda hora passa a mesma coisa. Então eu já até sei qual é a próxima foto. Eu venho aqui e embaralho a ordem. Então primeiro vem a foto 1, depois a foto 15, depois a foto 6, depois a foto 82. E ele vai intercalando, né? Vai mesclando. Preencher, então eu posso deixar a foto sempre preenchida, né? Então ele vai preencher, ele vai ajustar, ele vai ampliar, ele vai ficar, se a foto tiver qualidade baixa, ele vai ficar lado a lado, ele vai centralizar. Então, aqui ó, se você reparar, mudou lá atrás, está centralizado com preencher. Então você viu que mudou. Então tem algumas configurações bem básicas aqui, tá? Para pegar tudo a tela, enfim, tá? E quando não pega, ele fica com borda preta, tá bom? E a última coisa, destaques do Windows. Então, isso aqui, a própria Microsoft, ela escolhe os planos de fundo. Claro que via internet. Então, ela escolhe essa imagem aqui e vai passar hoje. Amanhã ela troca. Então, ela troca todo dia. Eu não cheguei a reparar nisso, mas é todo dia. Eu lembro que eu deixei uma época aqui. Então, direto trocava. Eu acredito que seja todo dia, tá? Todo dia, em determinado horário, a fotinha vai lá, a imagem troca, tá? Automático, eu não preciso fazer nada. Cores, então aqui eu posso alterar. Primeira coisa, eu altero a cor do sistema como um todo. Então, tá claro, eu posso escolher escuro, tá? Eu posso também, efeito de transparência, ativar ou desativar. O que é isso? Por exemplo, aqui, ó, quando eu clico aqui na barra de títulos, clico, seguro, arrasto, ó, se eu trouxer para cima, tá vendo que ficou meio embaçadinho atrás? Então é isso, tá? Aqui, ó. Então eu colocar do lado ele deu uma embaçadinha atrás. Então é isso, certo? Cores em destaque.
automático. Então eu posso escolher cores automáticas ou manual. Eu escolho qual eu quero. Então eu quero roxo. Quando eu clico no roxo, né, vermelho violeta, no caso, é um nome específico, né? Então eu venho aqui, ó. Tá vendo que o sinalzinho aqui, ó, ele ficou o fundinho roxo. Se eu vim aqui, ó, azul, tá? Então ele altera para mim. Eu gosto do vermelho, beleza? Se eu descer mais um pouquinho, então eu posso personalizar essas cores novamente, mas aqui eu posso então aqui ó, mostrar cores de destaque nas barras de título, borda de janela. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse botão de maximizar, então tá vendo que em volta dele ficou vermelho? Então, se eu colocar um verde, então em volta dele ficou verde, tá? Então ele fica com uma bordinha, beleza? Se eu não quiser isso, eu venho aqui e desativo, ó. Aí ele some, tá bom? Personalização, temas. Então eu posso instalar temas. Como assim? Então eu venho aqui, ó, tem os temas. Eu quero esse tema aqui, beleza? Tema escuro, tal, com algumas imagens, 4 imagens de fundo, beleza. Ah, mas eu não quero esse, eu quero o outro. Então eu venho aqui, ó, procurar temas. Automaticamente ele vai abrir o Microsoft Store. Então eu vou clicar, ele sozinho abre a loja e ele vai para o lugar onde está os temas. Tá? Então aqui tem tema de carro, tema de pôr do sol, no caso aqui é nuvens, né? Mas isso aqui é um pôr do sol, praia. Então tem algumas coisas. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Aqui ó, de planetas, aqui parece bem legal. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em instalar. Aí ele vai baixar no nosso computador as informações, as imagens e tal. Aqui ele dá um preview, né? Uma pré-visualização do que tem nesse pacote de imagem. E eu venho aqui em abrir, tá? Então, ele ainda não está aplicado. Então, se eu vier aqui, ó, clicar nele, aí sim ele vai aplicar para mim. Aqui, ó. Então, ele tem 4 imagens, porque ele já me falou, tá? Opa! Ele tem 4 imagens que ele já me falou, então ele vai ficar mudando entre essas imagens, ó. Então, é uma imagem de fundo que eu baixei, tá? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Personalização. Vamos vir em iluminação dinâmica, a gente não vai falar. Tela de bloqueio, sim. Então, o que é tela de bloqueio? É quando a gente aperta Windows L. Então, Windows L, eu não sei se vai aparecer na aula, tá? Mas Windows L é a tela de bloqueio. Então, quando a gente bloqueia, quando a gente, por exemplo, eu tô aqui, eu vou no banheiro, trabalho numa empresa com 15 pessoas. Eu não quero que elas fiquem mexendo no meu computador nem vejam o que está aqui, tá? Assim, é uma invasão de privacidade, tá? Mas você pode ter a opção, botão Windows e aperta o L, Windows L. L de lock, né? Bloquear, trancar, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai bloquear pra gente. Eu posso escolher a imagem que eu quero na tela de bloqueio, tá? E eu posso escolher o status, então o clima, e-mail ou calendário. O que eu quero que apareça? Então, vou colocar o clima. Então, na hora que eu ligar o computador, na hora que eu travar o computador, ele sempre me mostre a temperatura para mim, tá? Se vai chover, se não vai, enfim. Beleza? Vamos lá. Personalização. Vamos descer mais um pouquinho. Eu pausei só para aumentar o som, parece que tá meio baixo, tô com essa impressão, tá? Mas beleza. Entrada de texto. Então vamos clicar em entrada de texto. Aqui a gente consegue personalizar esses botõezinhos. Então aqui ele já fala, ó, então digitação por voz, o Windows H. Então vou apertar o Windows H. Apareceu essa janelinha aqui, ó, tá vendo? Então, deixa eu ver se eu consigo fechar. Não, vai ficar aqui, tá bom. Então ele vai ficar aqui. Se eu clicar em alguma aqui, ele vai alterar para mim, ó. Então, tá vendo que ele alterou aqui e alterou outras coisas. Então, por exemplo, se eu apertar o Windows V, olha o que acontece. Ele alterou aqui também, tá? A gente viu o Windows V. Então, o Windows V, aqui, ó. Essa daqui mais minimalista, né? Preto e branco. Windows V. Essa daqui, ó. Windows V. Essa daqui, Windows V, tá bom? Então, a gente consegue modificar essas telinhas também, tá bom? E tem o Windows H.
que é o áudio, tá bom? Então é isso. E o Windows ponto, né, é a mesma coisa do Windows V, tá bom? Então, personalização. Tem um teclado virtual que eu esqueci também de falar. Então aqui, ó, abrir teclado. Vamos clicar uma vez, ó. Então a gente personaliza também o teclado, tá? Com base no tema. Então eu clico aqui e a gente consegue ver de forma melhor, tá? Então aqui, ó, beleza? Então eu tenho essas alterações. Vamos voltar, personalização, iniciar. Então é o menu iniciar, que é esse botãozinho aqui, ó, o botão menu iniciar, botão de iniciar. Então é aqui que a gente vai alterar. Então eu posso deixar o fixado maior, eu posso deixar as recomendações maior ou menor, tá? Então, para mim deixar a recomendação maior, eu clico aqui, ó. Então a recomendação ficou maior e aqui está com 2 linhas. Se eu quiser fazer ao contrário, eu venho aqui, recomendação está com 1 linha e o fixado tá com mais linhas. Eu vou deixar no padrão, tá? Mostrar aplicativos adicionados recentemente, né, o que foi instalado, mostrar os mais usados, né, o que a gente mais usa no computador, itens abertos recentemente, então recomendações, então tudo isso a gente consegue tirar ou colocar aqui, tá bom? Pastas, esse recurso aqui, ele vai deixar aqui do lado do botão de desligar, ele vai colocar alguns atalhos, então por exemplo, download. Então, se eu clicar aqui, apareceu automaticamente aqui. Eu dou um clique, ele vai para a pasta download. Se eu vier, sei lá, desativei rede. Então, se eu vier no menu iniciar, clicar aqui, ele vai nas opções, nas configurações de rede aqui, tá? Então, eu consigo alterar também. Pasta pessoal, vídeos, enfim, tá? Então, a gente consegue colocar e tirar pastinhas do menu iniciar. Vamos voltar aqui em personalização. Vamos em barra de tarefas, tá? O que é a barra de tarefas? Essa parte de baixo aqui, grandona, que está pegando a bandeja do sistema, os ícones, botão iniciar, o widget, tá? Então é aqui. E por padrão, ele vem em caixa de pesquisa, tá? Então eu posso modificar os ícones que estão aqui. O que é ícone? Ícone é as imagens pequenininhas, tá? Então essas imagens pequenininhas aqui eu consigo alterar. Então eu vou alterar a lupa, que é pesquisar. Eu venho aqui em itens da barra de tarefas, pesquisar e, por exemplo, caixa de pesquisa. Então ele vai ficar grandão assim. Eu posso desativar, que é ocultar, ou eu posso, por exemplo, deixar só a lupa igual estava ou deixar pesquisar menorzinho, tá bom? Eu posso tirar o widget do lado esquerdo aqui de baixo, tá? Eu posso ativar a visão de tarefas, eu posso ativar ou desativar o Copilot, tá? Então isso é pré-definido pelo próprio Windows. Então essas coisas aqui que a gente altera, tá? Já a bandeja do sistema já tem um pouquinho mais de liberdade. Se a gente vier aqui, a gente consegue escolher. Então aqui, ó, outros ícones da bandeja do sistema. Então eu venho aqui e eu adiciono. Quero esse, não quero. Mostrar ícones ocultos, não. Então tá vendo que até saiu, né? Se eu clico aqui de novo, a setinha volta. Se eu clicar aqui, a setinha some, tá bom? Eu quero tirar isso, colocar isso, mudar isso e eu vou personalizando do jeito que eu quero. Do jeito que me torne mais agradável, que fica de um jeito que só tenha coisas úteis, necessárias ou coisas que eu mais uso. Então, a gente parte desse princípio aqui. Touch por exemplo, teclado virtual. Então, a gente abriu aquela hora, mas eu posso colocar aqui, ó, teclado virtual. E ele vai aparecer aqui na onde? Ícone da bandeja do sistema, tá? Então, ele vai aparecer aqui. Eu posso tirar, nunca, e ele sumiu, beleza? Vamos voltar em personalização. Fontes. O que é fontes? Fontes é o tipo de texto, o tipo de letra que eu uso, né? Então, depois a gente vai ver no Word que tem várias fontes, mas aqui a gente consegue ter uma pré-visualização das fontes. Então, uma fonte mais gordinha, outra mais magrinha, outra mais fininha, outra parece que é escrito à mão. Então, tem vários tipos. Se a gente ver aqui, ó, na Microsoft Store, escrever em inglês fonts, então fonts, né? Então, e dar um Enter,
E aqui ele vai dar várias fontes que a gente pode baixar para o nosso computador. Fontes diferentes, fontes que não tem, que não vem nativamente no nosso computador. Então, a gente consegue acessar, consegue até comprar, tá bom? Outro site interessante de fontes é o da Fonte, dafonte.com, dafonte.com. Esse site aqui a gente também consegue ter fontes, tá? E a gente vem em baixar, por exemplo, clico uma vez, né? Clico duas vezes em cima do arquivo e vou aqui, ó, instalar. Pronto, eu instalei a fonte no meu computador. A partir de agora, meu computador tem essa Super Patch. Eu não sei pronunciar muito inglês, mas tem essa fonte que eu acabei de baixar aqui, de graça, online, gratuito, tá? Então, é uma mão na roda. Tem aqui em cima escrita, básica, gótica, técnico, estrangeira. Então, tem várias fontes. Se eu quiser as top, né, as mais baixadas, eu clico aqui, top. Então, aqui onde está as mais famosas, mais conhecidas, enfim, que o pessoal mais curte, beleza? Então, mas o foco da nossa aula não é baixar fonte, então vamos voltar. E agora, aplicativos. Em aplicativos, a gente vai ver tudo que está instalado. Então, eu clico aqui, ó, aplicativos instalados. Ele demora um pouquinho, né? Dependendo de quanto tem de aplicativo. E a partir daqui, ele vai calcular o tamanho para mim. E eu vou conseguir ver, né, enxergar o que está sendo mais usado, que está, aliás, sendo ocupando mais espaço, que está ocupando menos, tá? Como que eu vejo isso? Então, eu vou clicar aqui, ó, classificar por tamanho. Então eu quero que apareça o grande, depois o que tenha tamanho pequeno. Então, tamanho grande, vamos ver aqui, ó, 5.29 GB. Então, o próximo, 5.18. Então, ele vai... Só que não está muito... Ah, não, tá certo, né? 5.29, 5.18, tô doido. Então, a gente tem isso aqui, tá? Então, ele organiza pra gente, a gente sabe o que está ocupando, às vezes pode acontecer do seu computador estar enchendo o espaço, né, o armazenamento. Então, eu sei o que está pesando, né, assim, no sentido de ocupando espaço, e eu vou aqui e excluo, de repente, tá bom? Configurações avançadas de aplicativo, eu não falo disso, tá? Porque aqui é uma parte mais, né, tão básica, tá? Mas aqui eu posso escolher onde eu posso baixar aplicativos de qualquer lugar, só da Microsoft. Então, ele dá algumas opções para mim, até de segurança, tá? Então, eu posso baixar o Netflix da loja, ou eu posso vir no site, se caso tivesse um aplicativo para Windows, eu baixava direto do site na internet. E aqui é onde eu vou controlar isso. Se eu quero baixar coisa da internet para instalar no meu computador, ou se eu só quero que baixe a coisa da loja da Microsoft. Então, por um lado é seguro, mas para o outro te limita muito, tá? Então, o ideal é você procurar sempre sites confiáveis, sites conhecidos para poder fazer esses downloads, instalar coisas no seu computador. Aplicativos padrões. Então, aqui eu escolho, né, o que eu quero. Então, por exemplo, o Acrobat, Adobe Acrobat. Então, é um programa, um aplicativo sobre PDF. Eu vou clicar nele. Então, aqui, ó, arquivo, ele lê todos esses tipos de arquivo, ó, .pdf, .pdx, .r não sei o que, etc. Então, eu quero que quando for PDF, ele abra, não pelo Microsoft Edge, eu quero que ele abra pelo Google Chrome, definir padrão. Ele alterou para mim. Então, quando for PDF, ele não vai abrir nesse aplicativo, ele vai abrir no Google Chrome. Quando for AAUI, eu vou trocar aqui, dou um clique em cima, e eu vou colocar para abrir, sei lá, no bloco de notas, definir padrão. Então, a partir de agora, o arquivo com a extensão AAUI vai abrir no bloco de notas, tá? Eu vou voltar, porque eu não sei nem o que é essa extensão, que é muita extensão, né? Olha. Então, ele abriria por lá, tá? Então, eu escolho a preferência dos aplicativos. Mapas offline já não funciona mais, tá? Mas era legal que a gente conseguia baixar os mapas. Então, por exemplo, eu baixo o mapa do Brasil, mapa da Europa, mapas da região Nordeste, mapa só do meu estado. Então, eu conseguia escolher, tá? Tanto é que, ó, ele nem deixa baixar mais, tá bom? Mas, porque foi desativado. É uma pena, tá? Eu achava bem legal, mas provavelmente deveria ter um custo
para poder manter. Aplicativos para site. Então aqui a gente consegue, né, abrir links em aplicativos em vez do navegador. Então a gente abre direto nesses programas já instalados no nosso computador e não precisa abrir, então, que nem aquela hora do PDF, ao invés de abrir na internet, a gente abre em um aplicativo que já está rodando no nosso computador, tá? É mais rápido, pode ser até mais leve, tá bom? Reprodução de vídeo, então tem algumas coisas relacionadas à reprodução de vídeo, tá? Mas a gente não vai ver aqui nada disso. E aplicativos de inicialização, o que eu quero que liga o computador, o que eu quero que funcione enquanto meu computador liga. Então, eu quero que a câmera hub liga. Eu venho aqui e ativo. Quando o meu computador ligar, ele vai estar rodando aqui em segundo plano, em algum lugar ele vai estar por aqui, ó, tá? Então, eu quero. Mas e se eu desativar, acontece alguma coisa? Não, ele só vai deixar de pesar o seu computador na hora de ligar. Então, eu posso desativar aqui, ó, ele vai deixar de carregar isso daqui. Então, ele acaba que fica mais rápido. Eu posso desativar tudo, meu computador vai ligar muito mais rápido, tá bom? Então, isso influencia, impacta direto quando a gente liga o PC, beleza? E a próxima coisa que a gente vai ver, então, contas. Contas, o que a gente vê? Aqui, ó, então a gente tem, eu troquei esse cartão, por isso que não está funcionando, tá? Mas teve uma compra aqui, enfim, né, e aí eu contestei, né, e aí automaticamente ele cancelou o cartão, eu não sabia disso, mas aconteceu, eu preciso trocar para ativar. Mas o que é aqui? A parte de contas é onde a gente vai gerenciar tudo relacionado a ela. Por exemplo, a gente vai ter uma parte aqui, ó, de premiações. O que é isso? A gente ganha coisas? Sim. Sim, não existe almoço grátis, tá? Então, esse ganhar coisas, a gente precisa fazer coisas. Então, se a gente vier aqui, ó, recompensas. Então, quando eu coloco aqui, então se eu logar com a minha conta, ó, não está na minha conta, mas se eu logasse na minha conta, todas as pesquisas que eu faço no navegador da Microsoft, né, que é o Microsoft Edge, no navegador do Bing, então quando eu escrevo, deixa eu ver, aí ó, Microsoft Bing, tá vendo? Então eu escrevi oi, esse oi vai me fazer ganhar ponto, então eu vou ganhar ponto por pesquisar isso. Então ó, pontos, deixa eu ver aqui ó. Ó, 406 pontos. Deixa eu ver se vai alterar. Olá, 406. Ah lá, 415. Tudo bem? Então eu posso procurar aqui sobre presidentes do Brasil. Então ele vai me dar aqui, ó, presidentes do Brasil. Vamos ver se vai atualizar aqui. Ou já bateu a cota? Deve ter batido já, porque eu pesquisei bastante coisa hoje e tal, né? Mas enfim, tá? Então ele vai atualizando, ele vai te dando pontos por você usar no computador ou no celular, tá? Essa conta aqui é do meu pai, mas a minha conta tem um pouco mais de pontos. Mas o que é legal? A gente consegue resgatar prêmios. Então, se a gente clica aqui, ó, resgatar, eu consigo cartão digital do Roblox, do Xbox, da Microsoft, Game Pass, Skype, créditos, né? Jogos. Então eu consigo Spotify, né, para quem gosta de música. Então eu consigo uma série de descontos aqui, né? Ou ganhar coisas. Então, por exemplo, que nem Roblox. Meu filho, ele gosta do Roblox, então ele já pegou acho que umas 3, 4 vezes. Então eu vou juntando os pontos, tá? Para mim trocar, eu preciso de 1.500 pontos. Eu tava com 215, se eu não me engano, 219, alguma coisa. Então, na hora que eu juntar, sei lá, se eu quiser 200 Robux, então eu preciso de 3.000 pontos. Se eu quiser 1.000 Robux, eu preciso de 15.000 pontos, tá? Durante o dia a dia, você vai ver que esse trem vai subindo, 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 e a gente ganha os pontos que nem vê, tá? Então, e meu filho vai trocando, ele gosta desse joguinho aqui, e ele vai colocando Robux. Então, se eu não me engano, acho que foi 100 Robux que ele pegou a última vez, as 3 últimas vezes, tá? Ele podia ter juntado, né, ter pego mais, mas não sei se é proporcional, apesar que é proporcional, tá? Enfim. Mas aí ele foi pegar, ele pega de 100 em 100. Ele espera bater lá, ele já, ô pai, pode pegar? Pode. Aí ele vai lá e usa, tá? E eu não gasto nada com isso, tudo bem? Então é legal por isso.
Se a gente voltar aqui, então a gente tem o nosso OneDrive. O OneDrive é o serviço da nuvem da Microsoft. Então, pelo OneDrive, a gente consegue jogar as coisas. Então, se agora meu computador explodir, parar de pegar, acontecer qualquer coisa, né? Não vai acontecer, tá? Eu estou torcendo para que nada aconteça, mas é um exemplo que eu estou dando. Se acontecer qualquer coisa, meus dados, minhas informações, as coisas que estão no meu computador também estão na nuvem. Então, ó, 32 GB de arquivos relevantes, digamos assim, dados que eu preciso estão no e-mail, na nuvem, tá? Desculpa, na nuvem. Então, eu vou lá, depois eu entro e ele baixa tudo para mim. Se eu formatar o computador agora, quando eu ligar ele de novo, os arquivos vai tudo descer e vai baixar no meu computador. Eles voltam pro meu computador. Então, nunca que você vai perder isso, tá bom? Então, ele tem até 1 tera. Então, 1 tera é 1000 gigas. Então, é muita coisa para você guardar, armazenar informação, enfim, tá? Depois tem aqui, ó, Microsoft 365 Family. Então, como eu dou aula, né, de Word, Excel, PowerPoint, essas coisas, então eu preciso ter esses programas originais. Então, eu pago essa assinatura 365, tá? Por mês, R$ 45 por mês. Então, eu consigo ter acesso aos programas, aos benefícios, né, da Microsoft, que inclui a nuvem, inclui você ter o Word, o Excel, inclui você, no meu caso é pacote familiar, então eu tenho meu pai, minha mulher, então a gente entra aqui, ó. Então esse pessoal pode usar também de graça, né, entre aspas, eu mando o convite, eles aceitam e eles entram no compartilhamento familiar. Então eles conseguem também usar as mesmas coisas que eu uso. Cada um tem 1 tera de armazenamento, cada um pode usar o Word original, tá? Então, todas essas coisas, eles também é extensível, né? Estendido para eles. Então, benefício da assinatura, então aqui é propaganda, né? Então aqui precisa pagar, né? Caso não pagar, vai estar tudo certo, né? Mas então, aí eu venho aqui, coloco meu cartão, eu pago e na hora ele já fala para mim, beleza, ó, mês que vem eu vou cobrar de novo, tá? Depois eu venho aqui, ó, outra propaganda. Então, os benefícios de você assinar o 365, os benefícios de você ter o Game Pass, que é o sistema de jogos da Microsoft, tá? Então, são coisas essenciais, importantes sim, que eu acho legal falar, tá bom? Hora e idioma. O que é isso? Então, aqui a gente vai ter configurações, né, do relógio, dos fusos horários. Então, eu vou clicar nessa primeira opção, tá? Aqui é um pouco confuso para falar a verdade, tá? Mas eu vou clicar aqui, ó, data e hora. Aqui eu consigo, então, de modo manual, escolher o fuso horário que eu tô. Então, no caso, Brasília, né? UTC menos 3 horas. UTC menos 3, é isso? Menos ou mais. Enfim, UTC 3 horas. Brasília, tá? Então, ele vai definir para mim. Posso definir o horário automaticamente? Posso. Eu venho aqui, ativo, e ele vai dar o horário para mim automaticamente. Se eu não quiser, eu coloco do meu jeito. Então, 1h39, eu posso colocar 1h36. Ou, para quem gosta, né, colocar o relógio à frente. Então, para não perder compromisso. Então, coloque 1h48, 10 minutos a mais. Então, eu posso personalizar, deixar do jeito que eu quiser. Mas eu prefiro deixar automaticamente, porque fica mais cômodo, você não precisa ficar mudando, alterando e tal, tá bom? Mostrar a hora, né, e a data na bandeja do sistema. Então, essa opçãozinha aqui, ó, tá vendo? Eu ativo e desativo, ó. Ativo e desativo, beleza? Eu posso tirar. E para sincronizar o horário, né, do meu computador, eu venho aqui, sincronizar agora. Dou um clique nesse botão e falar, beleza, ó. Então, última sincronização, bem sucedida, dia 2/1, 1h40 da manhã. Então, ele faz isso para mim, tá bom? Eu posso colocar o calendário chinês simplificado, né? Então, eu não sei nem usar esses calendários chineses, então eu deixo desativado por padrão também, né? Porque também nem estou na China, né? Enfim. Hora e idioma. Idioma e região. O que é isso daqui? Aqui a gente vai configurar o idioma do nosso sistema. Então, por exemplo, se eu quiser aprender inglês, eu venho aqui e eu consigo adicionar, né? Então, eu venho aqui, adiciono o idioma, depois eu venho aqui, clico e escolho inglês, por exemplo. Italiano, francês. Então, como tem Word no mundo, Microsoft no mundo inteiro, então tem todas, eu acredito que tenha todas as línguas do mundo, tá? Então, eu adiciono aqui o que eu quero. Beleza?
se eu vier aqui, ó, opções de idioma, então se eu voltar ali, eu consigo, então, escolher aqui, ó, pós-reforma, tá? Que é o ABNT2. Então, eu quero, na digitação, que ele faça de acordo com a pós-reforma, né? Então, tudo certinho, com as palavras, com as regras usuais, né? Formais que a gente tem, tá? Então, eu tenho algumas configurações aqui, mas eu não vou entrar tanto nisso, beleza? Mas o interessante é a gente saber que a gente muda aqui. Eu posso escolher o país ou região onde eu tô, né? Brasil, então tem todos os países do mundo. Formato original, eu posso escolher aqui, então, é, na minha região, né? Então, por exemplo, se eu colocar um horário de Portugal, ele vai dar dados, informações, tudo de Portugal. Mas eu não tenho interesse nisso, né? Eu prefiro do Brasil, de onde eu tô, tal. Então, ele vai recomendar coisas, vai mostrar coisas, aplicativos. Então, tudo vai estar relacionado a onde eu tô, a essa configuração, tá bom? Digitação, né? Então ali a gente mais ou menos viu alguma coisa parecida, tá? Mas aqui a gente tem as opções. Mostrar sugestão, por exemplo, né? O teclado virtual que a gente já viu lá atrás, tal. Eu tenho as configurações de colocar som ou não quando eu digitar, algumas frescurinhas assim, né? Algumas coisas legais até, mas a gente não vai ver isso, porque isso aqui é mais pessoal. Então eu quero, não quero som, tá? E você quer, então você pode escolher, tá bom? Mostrar sugestão de texto ao digitar no teclado físico. Então é igual o corretor do celular. Então, problema. Então ele vai corrigir para mim problema. Então ele vai fazer do jeito que se escreve, tá? Para quem usa Google Chrome, ele já faz automático, tá? Então ele vai corrigir, aí ele, só que ele não altera, ele coloca um sublinhado vermelho. Então aí você, putz, está errado a palavra. Você clica com o botão direito, você corrige. Aqui não, ele já dá a palavra certa antes de você, sei lá, enquanto você está escrevendo ele vai formando as palavras, tá? Então é legal isso aí. Sugestão de textos multilingüe, né? Então mais de uma língua, mais de um idioma, com base nas preferências do meu idioma. Correção automática de palavra incorreta. Então, aqui ele vai dar a sugestão do texto e aqui ele já vai corrigir para mim, se caso eu fizer errado, tá? Se eu perceber que está errado, eu já altero. Se eu não perceber, ele corrige automaticamente para mim, tá? E aqui realçar palavras com ortografia incorreta. Então, ele vai sublinhar também, assim como no Google Chrome, no próprio Windows, né? Em tudo que nas coisas que você for fazer, ele vai sublinhar para a gente e a gente vai detectar, né, de uma forma mais fácil, beleza? Então, em site de digitação, tal, inteligência artificial, então isso aqui a gente não vai ver, tá? Configurações avançadas do teclado também a gente não vai ver aqui, porque não é a ideia do vídeo. E por último, né, a gente tem fala, então coisas relacionadas à fala. Então, o idioma que você fala com o dispositivo, português, porque a gente não configurou nada, reconhecer sotaques, então aqui já entra umas coisas mais específicas, tá bom? E aqui eu posso escolher a voz. Que voz é essa? Essa voz aqui é a voz que fala quando, por exemplo, se eu fosse um deficiente visual, né, não estivesse vendo, mas sim só ouvindo, então ele usaria essa voz da Microsoft Maria, nessa velocidade que eu defini aqui, mais rápido, mais devagar. Você pode até brincar com isso na sua casa e você vai ver que ele vai ler, né, pra gente, ele vai falar para quem tem essa dificuldade. Então, e a gente pode adicionar vozes. Então, tem várias línguas aqui e tal, beleza? Então, e a gente clica aqui, adiciona e ele já vai baixar e a gente pode depois aqui vai aparecer aqui, ó. Então a gente altera aqui em cima, tá bom? Então, hora idioma é isso. Jogos. Então, tem a opção, né, algumas configurações de jogos. Quais que a gente tem? Xbox Game Bar, que é o Windows G, né? Então, você apertar aqui, ó, Windows G, eu posso abrir aqui, ó. Então, ele vai dar algumas configurações para mim, tá vendo? Habilitar recurso de clicar, ele mostra o horário, ativar o som, captura. Então, ele dá algumas configurações, desempenho do computador. Então, você vê que é bem legal. Mas eu não uso. Sinceramente, eu não uso isso daqui porque acaba que você nem lembra, você esquece, tá? Capturas. Então, eu consigo estar jogando, enfim, né? Tô jogando alguma coisa e aconteceu uma coisa muito legal no jogo. Só que eu não estava em live, eu não estava gravando, não estava fazendo nada. O que eu consigo fazer? Eu consigo colocar aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, o que eu quero que captura para mim. Então,
Na hora que eu configurar certinho, aí ele vai, pô, captura para mim o que eu quero, grava aquele momento que eu não estava esperando, digamos assim, tá bom? Então, a gente configura aqui, ó, gravar o que aconteceu. Então, você vem aqui, ó, Windows Alt G, a gente vai, ele vai ativar pra gente, tá bom? Então, isso daqui é interessante para quem gosta de jogar, esse tipo de coisa. Modo de jogo, né? Então, se eu deixar desativado, enquanto eu estiver jogando, vai estar rodando um milhão de coisas ao mesmo tempo no nosso computador em segundo plano, né? Os processos, coisas que talvez não sejam tão essenciais. Se eu ativar aqui, ele vai parar coisas que não tem tanta necessidade e vai dar foco só para o jogo. Isso reflete no desempenho. Então eu vou ter mais desempenho no meu jogo, tá? Porque ele deixa de usar as outras coisas que está rodando em segundo plano, por exemplo, tá bom? Acessibilidade, então, como eu mencionei, né, acessibilidade é para aquelas pessoas que têm deficiência visual, auditiva, né, algum tipo ou algum em certo qualquer grau, né? Então aqui a gente consegue aumentar o tamanho do texto, deixar a cor, assim, o Windows com contraste para quem tem aquele problema que eu esqueci o nome, mas de visão, né? Então você não enxerga a cor verde, né? Então a gente vem aqui, a gente consegue efeitos visuais, tal. Então a gente vai trocando tudo, deixando do jeito que a gente quer ou do usuário quer e a gente vai configurando, tá bom? Lupa, então eu quero que apareça o lupa porque eu tenho problema de vista, então aqui isso aqui vai me ajudar a minha experiência de uso do Windows e tal, então eu consigo tudo por aqui, beleza? Privacidade e segurança, então isso daqui é relacionado, claro, à nossa segurança e privacidade, e aqui ó, primeira coisa, segurança do Windows, o que é isso? É aqui que a gente vai ativar tudo, ações recomendadas, detalhes de isolamento do núcleo, ativa tudo, deixa tudo ativado para proteger o nosso computador, tá bom? Então isso vai ser interessante, né? Quanto mais segurança a gente tiver na internet, mais resguardado a gente vai estar de perder dados, perder as coisas, tá bom? Então, se a gente entrar num site, ele vai avisar. Se a gente clicar em algum link, ele vai avisar, falar, opa, esse link não é legal. Então, você quer mesmo assumir esse risco? Então, é esse tipo de coisa que vai acontecer, tudo bem? E é basicamente isso, não tem muito o que falar aqui não, tá bom? E o Windows Update. O Windows Update é atualização, né? Então é aqui que a gente vai ter atualização do sistema do Windows como um todo, tá? Quando a gente viu a atualização lá na loja, essa atualização da loja é dos aplicativos, né? Então os aplicativos que a gente tem. E aqui não, é aqui ó, atualização de inteligência e de segurança da Microsoft Windows Defender. Então ele me deu essa atualização, eu já baixei, tá? Então, concluída, beleza. Vai ter atualização que ele instala na hora, igual essa, e vai ter atualização que você precisa reiniciar seu computador, tá bom? Então, por exemplo, quando entrou o Copilot, eu tive que reiniciar o computador para ele instalar, e quando eu ligar ele já está funcionando tudo com o Copilot, tá bom? É um exemplo. Então, as configurações, a gente acaba por aqui, as principais configurações. E a próxima aula a gente vai ver extensão de arquivo, vamos ver sobre os principais aplicativos nativos do Windows e muitas outras coisas, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você esteja gostando, deixe seu like, deixa o seu comentário, o que eu posso melhorar, se tá bom assim, se não tá, e essa opinião eu vou tomar ela como construtiva, tá? Só não me xinga, mas eu vou tomar como construtiva para poder melhorar sempre ou talvez nos próximos cursos, tudo bem? Então eu agradeço sua atenção, eu agradeço sua paciência e espero que você esteja aprendendo. Deixa o like, se inscreve no canal e falou, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.